Opa, aqui é o Eric, você está postos a me ver no Projeto 747 respondendo perguntas da minha audiência. Obrigado por assistir. Agora eu tenho uma dica muito importante para você aproveitar esse conteúdo. Então anota aí. Eu tenho um grupo de Telegram que chama Galera Raiz. Meu Deus, Érico, o que é Telegram? Telegram é um app que é uma espécie de WhatsApp onde eu posso postar áudios para você. E nesse grupo de Telegram, quase que diariamente eu posto áudios, complementando os conceitos que você vai aprender nesse 747. Várias vezes eu pego o que eu falei ali na pergunta e mostro o que eu estava pensando naquela hora. E por quê? Porque primeiro, para mim, com o Telegram é fácil de publicar, então você tem o Érico Raiz. E segundo, que eu quero que esses conceitos que você aprenda ali criem raiz na sua cabeça para que você possa implementar. E o único jeito de fazer isso é através do Telegram. Então, como é que você pode se inscrever e participar desse grupo de Telegram? Fácil. Na descrição desse vídeo tem um link. Clica no link, segue as instruções que você já vai ter acesso imediato a esse grupo de Telegram. Ou clica nesse card aqui. E é isso aí. Lá você vai conseguir ter acesso a esse meu download mental. E agora com você, o melhor do 747. Eu até tenho usado mais o Instagram porque o meu público prefere o Instagram, tá? Eu fiz muita pesquisa e eu realmente tenho visualizações maiores no Instagram. Você já perguntou para essa audiência do YouTube se ela prefere o YouTube ou o Instagram? Não, eles vão preferir o YouTube, claro, porque sempre exatamente. E aí você chegou e falou para mim que a sua audiência prefere o Instagram. Se você pergunta se a maioria da sua audiência é do Instagram e você pergunta onde eles preferem te ver, o que você acha que você vai escutar? Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. Eu estou na missão de conseguir um expert para definir nicho e avatar e começar a construção de um lançamento semente. Aí, para fazer esse primeiro lançamento semente, se eu conseguir um expert que ele não necessariamente ele já tenha um público, ele já tenha assim uma audiência, para construir essa audiência de um Instagram do zero, essa construção de conteúdo para esse primeiro lançamento semente, como é que tem que ser feita? Você fez a fórmula? Lá está explicado. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, passo 6, passo 7, passo 8, passo 9, passo 10. É só seguir o passo a passo. Certo. Mas qual o passo que você tem alguma dúvida? Aí eu consigo te falar, porque se eu for te explicar agora, aí eu vou ter que quase que dar uma aula sobre isso, né? Não é nada de errado, não, mas eu preciso saber o que é a dúvida da dúvida. Certo. Eu acho que a minha maior dúvida mesmo, que eu estou me deparando nesse momento, é de convencer o expert, não necessariamente sobre o lançamento. Tudo bem, perfeito. Inclusive, você já está procurando convencer o expert sem audiência também. Eu pegaria um com audiência. Você sabe como é que funciona convencimento? Não muito bem. Primeiro você descobre o que ele quer e que ele não tem sozinho. Eu descubro como se ele fosse um avatar meu. Eu tenho que descobrir quais são os anseios dele para tocar nas duas. Tem alguma coisa que move ele. Às vezes é dinheiro, às vezes é tempo, às vezes é... Você primeiro vê o que ele quer, vê o que ele quer e não consegue, né, sozinho, e você oferece isso para ele. Faz uma proposta que ele não tem como resistir. É sempre então, assim. Eu tenho que pensar na transformação que eu posso oferecer para ele poder me ouvir. De uma maneira mais filosófica, você pode pensar na transformação, que você vai... É basicamente o que ele quer. O que ele quer? E geralmente quem tem pequenas audiências do Instagram não sabe monetizar essas audiências. Sabe ganhar dinheiro com isso. Fica vendendo anúncio. Entendi. Deve ter milhares desses aí. A minha maior dificuldade que eu estou deparando é essa. Eu falo com alguns experts, mas como eu ainda não tenho resultados para mostrar, e aí fico meio que sem credibilidade. Então eu tenho que aumentar a garantia. Você tem que aumentar, a oferta tem que ser muito irresistível no começo. Logo de cara. Você não tem credibilidade. O que você vai fazer? Você tem que ter um pouco mais de paciência.
Tá bom. Trabalha de graça para algumas 3 ou 4. Paga para trabalhar para algum deles. Mostra que consegue gerar o resultado. Não entendi. Mostrar que consegue gerar o resultado. Uma vez que você fez seu primeiro 6 em 7, acabou. O expert corre atrás de você. Só precisa quebrar esse Primeiro momento. barreira. As Tá certo. pessoas... Então, assim, é isso mesmo. Trabalho de graça para alguns. Paga para trabalhar. Alguma coisa do tipo, tá? Mas faz uma oferta que é impossível resistir. Quando você faz uma oferta que a pessoa resiste, é porque ela está resistível, ela está melhor para você do que está para ele. Mediante os dados que ele consegue ver, né? E deve ter, e tem uma abundância de experts, né? Muito expert. Meu Deus, quantas contas com mais de 50 mil inscritos no Instagram existem? Bastante. Deve ser mais de milhões. São Tá os certo. micro-influenciadores. Eu tô emparelhado nessa missão. É como se eu não conseguisse tocar na dor dele, realmente. Não tem dor. A dor é o 6 em 7, brother. Quer o 6 em 7? Quero. Não quer? Próximo. Quer o 6 em 7? Não quer? Próximo. Quer o 6 em 7? Mas não é dor. Simples assim. Sabe fazer 100 mil reais em 7 dias? Quer fazer um projeto comigo? Te pago. Eu não falo te pago, né? Mas vamos fazer um projeto? E outra, na maioria das vezes, quem tem mais confiança nessa coisa ganha. Quanto você fala com... Se você estiver falando com ele do jeito que você está falando comigo agora, eu consigo ler que você não confia em você. Sem você falar uma palavra. Porque você está inseguro. E as pessoas odeiam lidar com pessoas inseguras. Entendi. Então, é mais sobre como você fala do que o que você fala. É a segurança. É a segurança. Então fica ligado, tá? É só isso. No evento ao vivo do Fórmula tem muita gente querendo ser lançado. Você já foi em um? Não. Pois é, 456, 456 de dezembro. Vai ter mais pessoas para você lançar do que você jamais vai conseguir. Tá bom? Olá, tudo bem? Tudo bom, Jéssica? Tudo bem, Érico? Olá, tudo bom? Eu esqueci o seu nome, como é que você chama? O João que faz o Fórmula e eu sou a expert. Excelente. E qual a pergunta de vocês? A gente está no meio de um lançamento. Lançamos ontem, fizemos um lançamento de semente. Excelente. Esse é o segundo semente que a gente fez esse ano. Porque o primeiro que a gente fez, a gente colocou umas 15 a 20 pessoas ao vivo. Então a gente identificou que tinha poucas pessoas ao vivo para a gente fazer oferta. Aí nesse segundo a gente conseguiu colocar ontem 120 pessoas no ao vivo. Só que teve 0 vendas até agora. Uhum. Por que você acha que foi isso? Talvez pode ser a promessa. Ah, perfeito. Qual que é a sua promessa? Qual é a promessa, dona Jéssica? Emagreça de vez. Eu sou nutricionista, então o nosso nicho é emagrecimento. Emagreça de vez e atinja seu peso ideal. Sem dietas malucas e sem deixar de comer o que ama. E qual a garantia? Não sei. Então. Garantia padrão, né? De 30 dias. Ah, tá. Aí que você... O barquinho afunda. Eles não acreditaram em você, né? 120 pessoas ouviram sua promessa. Você sabe que elas querem isso. Todo mundo quer isso. Emagrecer, saudável. E elas não acreditaram em você. Por que você acha que aconteceu isso? Então, qual foi, né? Igual ele falou, a gente lançou 2 vezes. O primeiro, a gente colocou peso. E o que eu vejo muito, né? Não. Segura, esquece o primeiro. Tinha 120 pessoas na sala. Elas ouviram a sua promessa e não acreditaram em você. Porque se elas acreditassem, elas pagavam, né? Elas querem isso. E tinha depoimento de transformação em vídeo. Tinha não só um, tinha vários. Botou sequência de depoimentos mostrando a transformação. E elas não acreditaram.
É basicamente simples. Você fez uma promessa e as pessoas não acreditaram em você. Nada de errado com isso. Mas foi isso. Por que que isso não aconteceu? E geralmente, sem ter visto nada, a promessa não tá ruim. Tá boa. Não tá ruim, assim, não tá excelente. Tá boa. Era o suficiente para acontecer. Se elas tivessem acreditado em você, elas teriam, pelo menos uma teria comprado. E aí ninguém acreditou. É até muito louco isso. 0 é até muito grande, né, para 100. E geralmente isso vem com o fato de não acreditar. Como é que você resolve esse problema de credibilidade no começo? Quando você ainda não tem essa credibilidade que tem depois que você lançou várias vezes. Você coloca uma garantia estúpida. Estupidamente você faz uma oferta que é impossível de resistir. Fala que se elas não emagrecerem em 30 dias, você devolve o dobro do dinheiro delas. Tô brincando, tá? Não precisa ser o dobro, mas você tá entendendo que aí elas começam a ficar mais interessadas? Sim. E é claro que você, meu Deus, como é que vai acontecer se eu vender muito e vou ter que devolver o dobro? Você não vai vender muito no começo, porque é exatamente isso que está acontecendo. Existe um pequeno problema de credibilidade. E aí você vai resolver com isso. Você vai ter 1, 2, 3 alunas onde você vai dar de tudo para elas emagrecerem. Uma coisa que a gente tem feito bastante, isso acho que tem mais de 2 anos, porque minha esposa tem bastante autoridade aqui na nossa cidade e publica muito conteúdo. Raiz e Nutella, tipo assim, uns 14 Nutellas durante a semana, 2 Raiz. Excelente. E eles têm bastante conteúdo. E no nosso lançamento passado a gente vendeu quanto? 8. 2 ao vivo. Isso. Aí, o que talvez possa ser? Porque nosso lançamento agora foi com a lista fria. Pessoas que não conheciam a Jéssica e não necessariamente tinham envolvimento com os conteúdos que a gente publica nas redes sociais. Nossa! Onde é que eu ensinei a fazer isso? É porque a gente lançou tem menos de 30 dias o outro. Aí só lançou de novo a lista. Então vocês cometeram um grande erro estratégico. Que bom! Não faz essa parada de deixar de lançar para as pessoas. Por exemplo, quando foi meu último lançamento? Você sabe? Janeiro. No finalzinho de janeiro para fevereiro. 27. E quando tá E agora eu tô lançando de novo. Sim. Você acha que eu tô excluindo quem tá em janeiro? Não. Pelo contrário. Essas pessoas estão mais tendências. Quem viu meu lançamento de janeiro e não comprou, elas têm muito mais tendencialmente a comprar. É como se fosse um carro blindado. Você dá um tiro, né, na janela do carro blindado. Não sei se... Mas enfim. E aí você fica dando tiro no mesmo lugar. Eventualmente, o tiro não fura da primeira vez. Mas, eventualmente, água mole, pedra dura, né? Bate a textura. E até porque... Ele vai acabar perfurando se você... Então, assim, você precisa estar sempre lançando. Você nunca exclui as listas do seu lançamento. Você procura lançar né, cada mês e meio, 2, é o que eu geralmente recomendo. Você foi para 30 dias, não tem problema, você está precisando, mas você não exclui as pessoas. Pelo contrário, você inclui as pessoas. Porque aí você vai trabalhando essa roda. Muitas das pessoas que compraram em janeiro não compraram em janeiro. Elas já estão esperando essa possibilidade faz tempo. Galera, é isso aí. Então deixa eu só reafirmar uma das coisas. Primeiro, levanta a garantia. Faz uma garantia irresistível. 2, não exclui as pessoas do seu lançamento que já viram o seu lançamento. Pelo contrário, inclui elas. Se elas quiserem assistir, inclui elas. Deixa elas escolherem isso, não você. Eu faço convite da Semana 6 em 7 Mão na Massa para quem já viu meus lançamentos antes. Apesar da Semana 6 em 7 Mão na Massa ser ligeiramente diferente, porque agora vai ter mão na massa. Mas eu faço isso. E quem decide se eles querem assistir ou não a aula são eles, não eu. Tá joia? E ver se você... como é que é? Ver se você aumenta essa garantia para começar. E esses são 2 pontos que eu consigo te falar assim, de supetão, sem ter visto a cópia em si, tá? E a promessa não tá ruim, tá boa. E intensifica o conteúdo, aí que tá, intensifica o conteúdo, raiz Nutella, que vai tender a fazer suas primeiras vendas e começar a gerar esse
6 em 7. E essa é uma das razões pelas quais eu falo que geralmente demora 7 lançamentos para a gente fazer um 6 em 7, porque são essas paradas que você precisa ajustar, que você só consegue ajustar, na maioria das vezes, para a maioria dos mortais, depois de ter colocado a mão na massa. É o que é. Tá bom? Eu consigo fazer um lançamento no YouTube? Você Fazer o semente no YouTube? O que você quer dizer com isso, especificamente? Fazer a transmissão dele no YouTube. Entendi. Porque eu tinha tentado fazer pelo Zoom e, assim, algumas pessoas reclamaram. Mas eu não sei. Aí eu falei assim, será que o YouTube seria melhor fazer um lançamento? É possível fazer? A grande pergunta é, eu quando transmito alguma coisa, um lançamento, eu transmito pelo YouTube. Só que eu não transmito pelo YouTube aberto. Ah, tá. Porque se eu transmitir pelo YouTube aberto, o que vai faltar no meu lançamento? Não sei. O que você precisa para fazer um lançamento? E eu quero só fazer você pensar um pouquinho nesse sentido, né? Não te dar a resposta de uma vez, só para isso sedimentar melhor na sua cabeça. O que você precisa para fazer um lançamento? Você precisa do lançamento em si, né? Dos vídeos, da copy, né? Da venda. E que mais? Da audiência não, mas... Tá quase. Nossa, não sei. Da lista? Da lista. E se você abrir o lançamento no YouTube, o que você não vai ter? A lista, né? A lista. E aí, então, para você fazer um lançamento, a pessoa tem que se cadastrar para ver o seu lançamento. É gratuito, mas ela tem que se cadastrar. Uhum. Faz sentido isso? Faz. Se você não Mas pedir para ela se cadastrar, ela não vai dar esse pequeno passo de comprometimento em relação a esse evento. E se ela não der esse pequeno passo de comprometimento, a minha experiência diz que seu lançamento não vai ser tão bom. Então, e você vai ter um pouco mais dificuldade de medir a efetividade. Tá. Então, sim, você faz isso pelo YouTube, mas você protege. Esse vídeo do YouTube não fica no YouTube, ele fica numa página. Você já viu alguns blogs que tiram um vídeo no YouTube e colocam numa página? Já. Então, você faz isso. Entendi. Então você faz pelo YouTube, mas não faz pelo YouTube aberto. Tá, dá pra fazer mais na parte fechada, né? Tipo, fazer um grupo fechado. Porque eu tinha pensado o seguinte... Na verdade, não é um grupo fechado. Você tem uma página, por exemplo, Click Pages. Você faz uma página. Uhum. Essa página só tem acesso à pessoa que se cadastrou para o lançamento. E lá você coloca o vídeo do YouTube, só nessa página. Entendi. Tá, porque eu acho que aí, conforme as pessoas forem se cadastrando, no caso, né? Aí mandava só o link para aquelas pessoas, para elas poderem assistir pelo YouTube. Se você mandar o link do YouTube, o que vai acontecer? Aí elas vão... Elas vão assistir lá, mas não só elas. Tem que tomar cuidado que esse vídeo não pode estar listado. Não pode estar aberto para as pessoas que não têm esse link. Faz sentido isso? Faz todo sentido. Tá bom. Respondi sua pergunta? Respondeu, muito obrigada. Nada, gente. Assim, um grande abraço. Uma outra coisa rapidinho, antes da gente desligar, é que assim, eu segui 2 dicas suas, né? Essas que a gente tinha conversado e uma outra que você tinha conversado com uma outra pessoa, que assim, ela estava fazendo lançamento também no início, só que ela não estava tão insegura de fazer, e aí ela começou aí você falou assim, então faz o seu e lança uma outra pessoa para você ir treinando. E aí, o que aconteceu? Eu também tô fazendo exatamente isso. Eu tô fazendo o meu, tô trabalhando no meu e tô lançando uma outra pessoa. Legal. Que ele, no caso, vai trabalhar com dependências químicas. Né? Tipo, o apoio das pessoas com dependências químicas. Então, eu acho que vai ajudar pra caramba na parte do YouTube, né? Tipo, colocar os vídeos, as coisas assim, fazer todo o processo. Agora, posso te dar uma dica? Pode, claro. Se você vai lançar uma outra pessoa, e tá tudo bem você lançar esse cara,
Eu não começaria com um cara que não tem audiência. Porque se você já tivesse começado com uma pessoa que tivesse aí seus 50 mil seguidores, seja no YouTube ou no Instagram, nada gigantesco, mas enfim, você já podia ter feito o lançamento ontem. E o lançamento já teria ter gerado dinheiro, e com esse dinheiro você já podia ter feito o seu próximo lançamento. Entendi. Então, escolha pessoas que têm uma pequena audiência, já comprovada. Porque isso vai te dar muita velocidade. Já que você está escolhendo, já que você está podendo escolher, entendeu? Pessoas com pequenas audiências, pequenas audiências no YouTube ou no Instagram, elas vão dar muito mais velocidade ao seu processo. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada, Érico. Os vídeos que eu posto no IGTV, né, no caso, ou até no próprio Instagram, então os meus Nutellas, eu posto também no YouTube, e se eu posto no YouTube, eu posto isso no mesmo dia, eu posto isso em dias diferentes. Como que eu faço essa coisa da postagem Nutella? Porque eu sei que assim, eu sempre utilizei muito o YouTube como raiz. Sempre. Hoje em dia, eu até tenho usado mais o Instagram, porque o meu público prefere o Instagram, tá? Eu fiz muita pesquisa e eu realmente tenho visualizações maiores no Instagram. Mas eu, obviamente, não quero deixar de lado. Então, eu trabalho com pessoas que moram no exterior. Eu agora estou numa transição de público. Antes eu estava na galera pré-embarque. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você tem alguma audiência no YouTube? Minha audiência é muito baixa no YouTube. Bem mais baixa que no Instagram. Mas isso não é o que eu perguntei. Você tem alguma audiência no YouTube? Tenho uma audiência no YouTube. Exatamente. Que legal. Você já perguntou para essa audiência do YouTube se ela prefere o YouTube ou o Instagram? Não, eles vão preferir o YouTube, claro, porque sempre exatamente. E aí você chegou e falou para mim que a sua audiência prefere o Instagram. Isso aí é uma crença limitante sua. A sua audiência do Instagram vai tender a preferir o Instagram. A sua audiência, a sua audiência, onde é a sua maior audiência? A minha maior audiência vem no Instagram, mas eu tenho audiência no YouTube. Eu não quero deixar ele de lado. Se você pergunta se a maioria da sua audiência do Instagram, e você pergunta onde eles preferem te ver, o que você acha que você vai escutar? Sim, verdade. Então, quando você falou isso para você, a minha audiência prefere o Instagram. Isso é uma crença limitante. Sim. No momento, porque a maioria da sua audiência está no Instagram, eles preferem o Instagram. Mas não tem nada a ver com a sua audiência. Só tem a ver que você está fazendo um trabalho melhor no Instagram. Entendi. As audiências... E aí você fala, minha audiência prefere isso. Aí você faz mais do quê? Do Instagram. Fica sendo uma profecia auto-realizável. Entendi. E você vai deixar, por essa profecia autorrealizável, um grande público de lado. É um público do YouTube. Tem pessoas que moram no exterior. Eu imagino que vocês são o quê? Brasileiros que moram no exterior? Isso, são brasileiros que moram no exterior. Tem brasileiros que moram no exterior que, acredite ou não, adoram o YouTube. Sim. Então... é só um pequeno cuidado que você implantou uma crença na sua cabeça, que não é verdade. Ela só tá te mostrando fatos para você reforçar ela, mas não é verdade. O fato de você não ter um bom trabalho no YouTube ainda faz com que sua audiência do YouTube seja pequena. Entendi. E aí o fato dela ser pequena faz com que, se você perguntar para uma audiência pequena do YouTube, se eu perguntar para a audiência do Instagram quantas pessoas gostam do Face, eles vão falar menos. Mas é porque eles estão no Instagram. Eles votaram, né? Sim. Se eu perguntar para essas 1.700 pessoas quantas gostam do YouTube, vão ser muito poucas. Agora, se eu for lá no YouTube e perguntar quantas gostam do YouTube, vão ser mais. Por isso que eles estão lá, tá bom? Então fecha só esse parênteses, assim, só toma cuidado. Não, obrigada. Eu não discordo, não. Eu acho que eu estou precisando mesmo dar mais um carinho pro YouTube mesmo, porque tem uma audiência ali que eu talvez não esteja realmente tendo.
Então, obrigada. Sem problema, mas continua a sua pergunta, foi só uma pequena interrupção didática. Então, minha pergunta é só assim, eu realmente não quero deixar o YouTube de lado, eu quero postar as coisas. Então, eu quero saber o Nutella que eu posto, porque eu uso muito o YouTube pro raiz. Eu já estava acostumada a fazer um raiz, tanto que eu fazia normalmente um raiz no YouTube e um raiz no IGTV, uma live em cada um. Por semana, no caso. Então, 2 lives por semana. O que eu quero saber é do Nutella. Então, no Nutella, eu normalmente coloco, sei lá, um Nutella de 1 minuto, um Nutella de 3 minutos aqui no IGTV. Eu replico esse Nutella no YouTube, eu coloco no mesmo dia, coloco em dias diferentes. Como que eu faço isso? Olha, cada mídia, ela tem uma peculiaridade, né? O Instagram é diferente do YouTube, que é diferente do Telegram, que é diferente do Facebook. Sim. E aí é o seguinte, começa no seguinte princípio. Feito é melhor que... Perfeito. Perfeito. Então, eu posto Nutellas no YouTube, no Instagram. No começo, eles eram bem iguais. Só que eu sei que... E aí, por quê? Porque eu estava operando no feito é melhor que perfeito. Então, essa é a sua primeira fase. Feito é sempre melhor que perfeito. Segunda fase. Uma vez que você faz o feito é melhor que perfeito, não quer dizer que você vai ficar fazendo mal feito pro resto da vida. Você vai procurar melhorar. Claro. E quando você melhora, você vai entender que cada uma das redes, ela tem uma linguagem diferente. A rede por exemplo, do Instagram é vertical. Não é horizontal. A do YouTube é vertical, é horizontal. Então você vai ter que procurar adaptar o formato da mídia. Porque se você tentar forçar um formato de uma mídia numa outra mídia, você vai ter pouca atração. Ainda feito, ainda melhor que perfeito. No começo, por exemplo, eu postava quase sempre os vídeos do YouTube no Telegram. Por isso que eu até chamava de galera raiz. Eu postava só os links dos vídeos raiz. Comecei a perceber que o que a pessoa quer no Telegram é ficar no Telegram. Então, o formato mais nativo do Telegram é o áudio, na minha opinião. Então, se você for olhar o meu Telegram, eu passei a postar áudios. Mas demorou uns bons 2, 3, 4 meses para eu começar a postar, porque eu demorei a entender a logística na minha cabeça certinha. Mas os formatos são importantes. Então, você começa no feito é melhor que perfeito. Depois você vai nos áudios. Agora, como você distribui seu conteúdo no YouTube? Então, no momento, eu não distribuo ele no YouTube. E eu quero começar a fazer isso, eu quero começar a dar esse foco. Como você distribui? O problema é que, como você distribui ele no Instagram? Organicamente? Eu faço um pouco de orgânico, mas eu também faço distribuição do tráfego pago. Total. Então, geralmente, eu acho que, independente se está funcionando o orgânico para você, eu vou te falar uma coisa. Vai acabar. Não, eu sei. Já tá acabando, na realidade. Já tá acabando, né? Quando a gente olha o Facebook, acabou. O Facebook acabou. E a mesma coisa vai acontecer com o Instagram, é a natureza do business deles, né? Do negócio, nada de errado com isso. E o YouTube é a mesma coisa. Entendi. Então, como é que vai dizer que você vai crescer no YouTube? É a sua capacidade de distribuição paga. Sim. Seu conteúdo. E o conteúdo, né? Como a Raquel de antes estava falando ali, ela começou a entregar um monte de aula muito maneira e foi isso que começou a destacar muito o YouTube dela, né? E foi. E uma coisa que ela não sabe é que do dia pra noite pode parar. Por isso que a gente tem a lista, né, Eric? Na verdade, não. A lista é perecível, né? Mas assim, o que ela talvez não saiba, e ela pode até estar escutando, é que do dia da noite pode parar, porque o algoritmo muda. Sim. E a única coisa... E porque esse não é o business modelo de negócio do YouTube. O modelo de negócio do YouTube é ganhar... grana. Grana. E tá tudo certo, ele tem que pagar os boletos dele. Sim. Assim como o Facebook, né? Assim como o Facebook. Assim, eles têm modos operantes diferentes, mas eles fazem isso. Então, o que eu acho é que ela precisa aprender a distribuir e pagar. Sim. Fazer um montão.
No E aí, um monte 678 eu aprendi muito sobre isso com o seu irmão, com o Hugo, foi muito legal. Então, eu sei, esse ano eu tô querendo investir muito nisso mesmo. E outra, a vantagem disso, faz uns 3 anos que eu liguei o dane-se, né, para não dizer outra palavra, pro algoritmo. Né? Eu não sei nem. Você fala assim, qual que é a melhor hora para postar? Qual outra pergunta que você fez? Que dia que posta? Eu posto tudo junto ou separado. Eu não podia, eu quase falei um palavrão agora, eu tô procurando não falar, mas eu tô me danando para tudo isso. E desde que eu liguei o dane-se para a hora, liguei o dane-se para quando, liguei o dane-se para a ordem, eu passei a focar em 2 coisas: conteúdo de qualidade e distribuição de qualidade. E, cara, é libertador. Minha empresa cresce cada vez mais. Né? A gente tem crescido muito, muito, muito. Esse ano ainda muito, muito, muito. E se você me perguntar se eu posto junto, separado, a minha resposta, sabe qual que é? É assim, com o maior respeito, é dane-se. Dane-se esses ajustes finos. Dane-se os ajustes finos. Porque eu aprendi a jogar um jogo diferente, que é um jogo dane-se o algoritmo. Eu saquei que o YouTube é um modelo de negócio, a gente faz negócio, né? De uma maneira íntegra, né? E procuro cada vez mais fazer negócio de uma maneira íntegra com eles. Boto um montinho lá no YouTube, um montinho de dinheiro, faço um lançamento, volto um montão. Da próxima vez procuro colocar mais, o YouTube fica feliz, eu fico feliz e eu me lixo para os algoritmos. Legal, esse é um ótimo conselho. Eu acho que realmente a distribuição é uma coisa que é muito necessária. Eu vi isso muito no 678, a palestra da Fior, que foi maravilhosa, também falando sobre métodos para você fazer os Nutellas. Eu achei sensacional, assim, realmente eu concordo. E eu acho que eu faço uma distribuição boa no Facebook, no Instagram, mas eu concordo que a minha do YouTube ainda é meio caída e eu tenho que melhorar esse ponto. E você vai descobrir uma coisa com a galera do YouTube, que eu, caso estou descobrindo, que você vai descobrir, o cara que vai pro YouTube é um cara que é diferente do Instagram. Porque ele vai lá com um objetivo de aprender. Ele vai lá para vídeos maiores, sim, também, tá? Ele vai lá com o objetivo para aprender. Às vezes ele até procura você. Muitas pessoas procuraram vídeos de marketing digital e eu estava lá. Sim. E a pessoa que procura, ela tem um amadurecimento sobre o seu produto, sobre a vontade de comprar muito maior. Entendi. Então, pode ser um lead mais quente, né? Na realidade. Ele é um lead diferente. Ele é um lead mais fácil de converter. Porque ele está procurando, ele não quer vídeo menor também. É raro aquele que fica lá para um vídeo de 1 minuto no YouTube, mais raro. Apesar de que meus Nutelinhas funcionam também lá. Entendi. Mas Teve aí uma época que eu quase parei de, né? eu quase parei de publicar Nutella. Falei assim, time, vamos parar de publicar Nutella, o pessoal do YouTube que é raiz. Aí eu pensei, né? Ele falou assim, Érica, porque você não tem os dados, dá uma olhada aqui. Aí eles me mostraram a conversão do público de Nutella em lançamentos. E era fantástica também. Entendi. Aí é uma questão de estudo, né? A gente tem que reparar o que funciona pra gente, pra nossa audiência. Total. E fazer essa distribuição. E mesmo que o nosso vídeo no YouTube esteja com um número muito baixo, uma visualização baixa ainda, antes dessa coisa da distribuição, ainda é válido de colocar lá no YouTube, né? Mesmo que eu tenha, assim, 20 visualizações, ele ainda é válido de colocar. Porque vocês têm 20 visualizações porque você não distribuiu, né? Entendi. Você tem que distribuir. Vou falar com a minha lançadora, porque eu me lanço, mas agora eu peguei uma colega de classe para me lançar, para me ajudar, porque eu quero ir longe, eu não quero só, né? Eu quero ajuda para eu realmente crescer, então eu vou falar com ela para a gente focar nisso também agora. E tem outro problema que você talvez não esteja vendo, mas vai acontecer um dia, tá? Do dia para a noite, e talvez você já conheça alguém que aconteceu isso. A sua conta do Instagram pode ser bloqueada. Pode, já foi, a minha já até foi. Por ações. E se isso acontecer de novo, você está na água, né? Você está construindo sua empresa numa perna. Você está apoiando sua cadeira em uma perna só. Sim. Você tem que ter umas 4 pernas para apoiar.
Quais são as 4 pernas? E se elas forem independentes, melhores. Mas vamos lá. YouTube é uma perna muito independente do Instagram. São companhias diferentes, CEOs diferentes, políticas diferentes. Facebook, não sei se você ainda está lá, mas no meu último lançamento, ele gerou 40% de todas as vendas. Caramba, sério, Érico? Não tô brincando, não. Já viu falar não sério? E eu não tô no Facebook, eu não tô nisso, mas o Facebook, ele tem muito dado das pessoas, né? Coisa que o YouTube não tem. E então você pode fazer anúncios muito específicos. Sim. Se ela é mulher, se ela é empreendedora e mora em Nova York. Oi, você é mulher? Você é empreendedora? Por acaso você mora em Nova York? Porque se você morar, eu tenho um convite para você. Sim. No dia 16 a 22 vou fazer a semana 6 em 7 mão na massa. E adoraria ver empreendedoras com mais de 35 anos que moram em Nova York e falam português nesse evento. E o melhor, é online e gratuito. Sim. Tipo isso, tá? Eu tô só vendo. Ou melhor, você é mulher, você é empreendedora e é do signo de Capricórnio. E mora Meu em Deus, Nova como é que York. você sabe tanto sobre mim? Pior é que sou eu mesmo, você acabou de me descrever. Você é Capricórnio. Capricórnio que mais compra meu produto, é impressionante. É porque a gente gosta de dinheiro. Sabe qual que é o que menos compra? Adivinha? Sei lá, peixes, não sei. Touro. Sagitário. Touro? Sério? Touro? Teimoso, touro. Não Como teimoso. que é, realmente? Gente, como é que tu sabe isso, Érico? Meu Deus do céu, a pessoa sabe, a gente sabe que a pessoa joga o jogo. E esse tipo de informação não está disponível no YouTube. Então, o que eu quero dizer é que você tem que lembrar senta numa cadeira, experimenta sentá-la com 3 pernas, experimenta sentá-la com 2 pernas. Quando essa analogia chegar na sua cabeça, você vai fazer sempre Facebook, YouTube, Telegram e Instagram. E se você for mais avançadinha, vai fazer até o LinkedIn. Sim, eu considero o LinkedIn. É o único que está tendo alcance orgânico, sabia? Sim. É o único que tem o alcance orgânico que o Facebook tinha nos tempos bons, ou o Instagram. Sim. E o meu público tá um pouco no LinkedIn, eu quero dar uma aumentada nele lá. E às vezes até o TikTok também, né? Que é uma rede nova e que pode ser... TikTok é um investimento futuro no momento, né? Eu tô querendo aprender o TikTok para ver se eu consigo entrar um pouquinho mais na frente dele. Para saber usar ele quando ele realmente estiver crescendo bastante. Assim. Eu acho que ele tá crescendo. Mas mata essas 4 primeiro. Sim, mata, claro. né? Mas resolve, domina essas 4 primeiro, tá bom? Sim, pode deixar. Posso...